Do Lu da Lu. Volume 10. Capítulo 70. Tesouros imortais excepcionais para os 7 demônios. O corpo inteiro de Tang San tremeu. Não, vá comer isso logo. Não há nenhuma forma especial de comê-la, mastigá-la e engoli-la será o suficiente, o sabor é doce e cheiroso. Assim como o Dai Mubai, você também deve focar seu poder espiritual para assimilar os efeitos medicinais. Em seguida absorvê-los lentamente. Tang San havia cuidadosamente pensado em quais seriam as plantas mais adequadas para cada um antes mesmo dele voltar. Embora houvesse uma quantidade limitada de tesouros imortais, ainda havia o suficiente para dar um para cada um dos 7 demônios da Shrek. Não era que ele também não quisesse dar um tesouro imortal para os professores também, mas a taxa de absorção desses tesouros imortais era ainda melhor nos mais jovens. O oposto iria drenar os efeitos medicinais. Oscar alegremente correu até o outro lado do quarto, engolindo a orquídea imortal de 8 pétalas de uma vez só e imediatamente começou a cultivar. Ma Hongijun era o próximo indo pela idade e ele impacientemente se aproximou. Terceiro irmão, o meu. Olhando para o gordo excitado, Tang San disse com um sorriso. Não se preocupe, eu não me esqueci de você. Gordo, eu pensei cuidadosamente sobre o seu fogo cruel. Esse fogo cruel variante é de fato muito poderoso, mas ao mesmo tempo constantemente erode o seu corpo. Isso é essencialmente porque a sua chama de fênix não é pura o suficiente. Assim eu te trouxe uma erva medicinal yang nutritiva e purificadora. Ning Hongrong deixou uma gargalhada escapar, dizendo. Ele ainda precisa de nutrição? Dessa vez o gordo saiu para fazer coisas ruins muitas vezes. Porém ele disse que a cidade Seldou é muito cara, mas ainda gastou um monte. O nutrindo ainda mais? Talvez ele terá que sair mais frequentemente. Tang San sorriu. Não, como eu disse, as impurezas do fogo cruel dele causam esses efeitos colaterais. Se isso continuar assim, então talvez um dia o fogo cruel dele o destrua. Se as impurezas da chama de fênix dele forem filtradas, então talvez ele realmente possa ser considerado um mestre dos espíritos fênix. Gordo, isso é para você. Essa era uma erva imortal de um extraordinário tom de vermelho escuro e suave como seda. Sua aparência parecia simples, formada apenas de folhas de grama vermelhas. As pontas das folhas de grama tinham a forma de cristas de galo, mas quando se observando cuidadosamente, era possível descobrir sua singularidade, suas nervuras eram inesperadamente douradas. Quando ela foi tirada, a temperatura no quarto imediatamente subiu bruscamente. Isso se chama girassol da fênix crista de galo, engolar sem mastigar. Junte poder espiritual e conduza, não importa o quão doloroso seja, você deve ser paciente, senão você irá arruinar o efeito. O efeito dele é bem óbvio, ele deve substancialmente aumentar o seu poder espiritual e sua chama. Se você desistir no meio do caminho, o efeito medicinal irá diminuir muito. Tang San colocou a erva nas mãos de Ma Hongijun e o gordo imediatamente se foi. Tang San havia pegado mais 3 outras ervas imortais e as deu para as outras 3 pessoas, uma após a outra, até o grande mestre não pôde evitar ficar emocionado. Deixando de lado ver essas ervas, ele nunca havia ouvido falar delas antes. A quarta que Tang San entregou não foi de acordo com a idade, para Xiao Wu, mas sim para Ning Hongrong. Terceiro irmão, o que você está me dando? Não esperando por Tang San começar a falar, Ning Hongrong já havia corrido e agarrado seu braço. Xiao Wu franziu o senho atrás, mas não disse nada. Tang San sorriu e esticou sua mão até a desejosa bolsa dos 100 tesouros e num flash de luz dourada, uma erva imortal fantástica já havia surgido. Esse era uma erva imortal incrivelmente fantástica. Abaixo do caule e das folhas havia cortinas de glicínia, elegantemente arranjadas. Mas no topo havia uma estonteante tulipa dourada e um forte perfume de tulipa imediatamente substituiu ao da orquídea imortal de 8 pétalas de Oscar. O perfume rico dava uma sensação esplendorosa e majestosa. O seu espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros é extremamente especial. Eu pensei sobre isso cuidadosamente e escolhi essa erva imortal para você. Isso se chama bela tulipa de seda, ela é graciosa e luxuriosa. Ao tomá-la você poderá respirar a quintessência dos céus e da terra. O brilho do sol e da lua. O seu pagode de porcelana dos 7 tesouros é por si só classificado como um espírito do tipo tesouro. Com a ajuda da bela tulipa de seja, o efeito deverá ser de complemento. Essa flor não pode ser devorada. Você deve respirar seu estame, lentamente absorvendo as melhores características contidas nele. Em seguida cultive seu poder espiritual e lentamente o circule, deixando os efeitos medicinais encontrarem seu caminho para os 100 ossos em todos os seus 4 membros. Ning Hongrong pegou a bela tulipa de seda e disse gargalhando. Terceiro irmão, eu realmente gostaria de lhe beijar. Apenas para evitar que a Xiao Wu derrube o jarro de vinagre eu vou deixar isso passar. Mas eu realmente não posso aceitar essa flor de graça, mais tarde essa irmã mais nova definitivamente irá lhe dar algo em troca. 4 dos 7 demônios da Shrek já haviam obtido ervas imortais, finalmente sobrando apenas Xiao Wu e Zhu Zuqin. Xiao Wu permaneceu ali calma e serena sem o mínimo de ansiedade. Tang San deu aos outros tais ervas imortais tão boas. Como ele poderia tratá-la injustamente? A disposição natural de Zhu Zuqin era reclusa e extremamente tímida. Embora internamente ela estivesse igualmente cheia de expectativas, ela achava embaraçoso ser tão direta quanto Ning Hongrong.
Tang San andou até Zhu Zuqin. Zuqin, essa erva imortal que eu escolhi para você é a mais fácil de absorver e transformar. Além disso, sua eficácia é ainda melhor do que a das outras, pode-se dizer que ela melhora tudo. Porém, para comer essa erva imortal você deve pagar um certo preço. Eu espero que você tenha a preparação mental. Se outra pessoa tivesse dito isso, Zhu Zuqin certamente teria acreditado que essa pessoa tinha outros motivos. Mas como isso veio de Tang San, ela não sentiu o menor desconforto. Todos já estavam juntos há muito tempo, mesmo que Zhu Zuqin raramente falasse, como ela poderia não conhecer a personalidade de Tang San? Assentindo imediatamente, ela disse discretamente: Obrigado, terceiro irmão. Essa foi a primeira vez que Zhu Zuqin chamou Tang San de terceiro irmão, e Tang San não pôde evitar sorrir levemente, mais uma vez tirando uma erva da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Essa era uma flor branca aparentemente comum, do tamanho da palma da mão, um pouco parecida com uma peônia de árvore, sem folhas, o caule conectado a uma grande pedra. Aquela pedra era completamente negra e pela forma como Tang San assegurava era possível ver que seu peso era surpreendente. Naquela flor branca havia algumas manchas vermelhas, escarlates como sangue, dando uma sensação de arrepiar os cabelos. Tang San disse austeramente: Essa erva se chama Saudoso Coração Partido Vermelho. Entre os tesouros imortais ervas esse é um tesouro divino. Ele também tem uma lenda. Muito tempo atrás, um jovem tranquilo e contente, que gostava de jardinar e plantar árvores, enchendo seu jardim de lótus e botões verdes e azuis, milhares de roxos e vermelhos. Comumente cantando para as flores, brindando a lua, quando uma flor morria, ele iria lamentar infinitamente, colhendo a flor e a enterrando no chão, derramando lágrimas sem parar. É dito que seus sentimentos moveram os céus e seu grande amor pelas flores emocionou a flor celestial imortal, que pessoalmente desceu para o mundo para se casar com ele. A felicidade como a de um peixe dentro d'água não precisa ser mencionada. Mas inesperadamente os bons tempos não duram. Deus descobriu isso e ficou furioso, dizendo que imortais e mortais não podiam ficar juntos, ordenando a flor imortal que voltasse para o reino divino. Aquele jovem, tendo perdido sua amada, gemeu de dor o dia inteiro, deprimido, deixando as flores de lado. Consequentemente os muros caíram e as cercas colapsaram, as flores e árvores secaram, a terra ficou desolada. Um dia um velho homem de cabelos brancos chegou, dizendo a ele que a peônia de árvore branca em seu jardim era a reencarnação de sua esposa, contanto que ele destruísse a flor imortal iria perder sua imortalidade, a banindo para o mundo humano para ser sua esposa de novo, mas ele não podia de forma alguma destruir um flor. As palavras se transformaram em puro vento e desapareceram e o jovem de repente voltou a si, profundamente arrependido de ter tratado mal as flores. Ele novamente cuidadosamente cuidou das flores e plantas. Embora ele amasse profundamente sua esposa, ele não podia suportar a ideia de queimar a peônia de árvore. Ele amava mais do que a si mesmo, dia e noite regando as flores com suas lágrimas resultantes de profunda tristeza. Saudoso e de coração partido ele morreu. Em seus momentos finais, ele gotejou um pouco de sangue em suas pétalas e você vê essas manchas vermelhas escuras. Esse é o sangue do coração daquele jovem. Silenciosamente ouvindo a história de Tang San, quer fosse Zhu Zuqin ou Xiao Wu ao lado, ambas ficaram um pouco sentimentais. Até o grande mestre sentiu seu coração balançar, incapaz de se conter. Tang San disse solenemente: Essa flor é um tesouro excepcional que escolhe o seu mestre. Quando a pegar você deve manter o seu amado em seu coração, com sinceridade absoluta, pingando seu sangue nas pétalas. Se você não colocar todo o seu coração nisso, mesmo que você sangre até a morte, nem pense em remover a flor. Depois de pegá-la, contanto que esteja ao seu lado ela jamais irá secar. A pedra da qual ela cresce se chama descanso do corvo. Se for quebrada, esse saudoso coração partido vermelho irá igualmente perder sua força medicinal. Usar essa erva resultará em resultados imortais do céu e da terra. Segundo minhas estimativas, ela poderá aumentar seu poder espiritual em pelo menos 10 níveis e ainda irá substancialmente remodelar seu corpo. Zuqin, mesmo que eu não tenha certeza sobre você e o Mubai, de nós 7, vocês são os únicos que certamente são namorados. Portanto eu trouxe isso para você, esperando que você possa se tornar essa pessoa destinada. Zhu Zuqin olhou sem reação para essa tocante peônia de árvore cor de sangue saudoso coração partido vermelho diante dela, assentindo suavemente, seu olhar flutuou para Dai Mubai cultivando não muito longe. Eu vou tentar. Incitando o poder espiritual em seu interior, impulsionando o movimento do QI e do sangue, os lábios cor de cereja de Zhu Zuqin se partiram, derramando uma gota de sangue sobre as pétalas. No momento em que ela derramou o sangue, sua mente se fixou na figura de Dai Mubai. Mas por alguma razão ela se lembrou do passado libertino de Dai Mubai e sua atenção mudou levemente, incapaz de evitar que seu estado mental se abalasse. Quando o sangue caiu sobre as pétalas, o saudoso coração partido vermelho tremeu levemente. Os olhares de Tang San, Xiao Wu, Zhu Zuqin e do grande mestre estavam todos fixados nessa flor, esperando silenciosamente. Porém Tang San rapidamente perdeu a esperança. Aquele saudoso coração partido vermelho balançando gradualmente parou, sem cair. Zhu Zuqin disse tristemente: Desculpe-me, terceiro irmão, meu coração é muito ganancioso, eu não posso ficar com essa flor. Tang San suspirou,
balançando sua cabeça impotentemente. Zukin, não fique assim. Quando eu voltei, eu preparei outra erva para você como substitua. Espere um momento. Enquanto falava, Tang San levou o saudoso coração partido vermelho até o grande mestre. Professor, os sentimentos seus e da tia Erlong são profundos e pesados. Talvez seja melhor você tentar. Talvez esse saudoso coração partido vermelho seja capaz de mudar sua variação espiritual. O grande mestre suspirou, dizendo: Tal tesouro divino, como eu poderia comê-lo? Agora eu já passei há muito tempo da idade de cultivação. Se ela for destinada para mim, eu a manterei ao meu lado para sempre. Olhando para as manchas de sangue no saudoso coração partido vermelho, o grande mestre não pôde evitar se lembrar de tudo que aconteceu entre ele e Liu Erlong. Uma explosão de dor em seu coração. Ele não usou seu poder espiritual, mas diretamente ergueu sua mão para bater em seu peito. Enquanto Tang San gritava alarmado, sangue forçou sua passagem por sua boca, o suficiente para espirrar sobre a flor. No momento em que ele cuspiu sangue, o espírito do grande mestre foi igualmente chocado. Em sua mente apareceram as 3 palavras mais dolorosas de sua vida: irmã mais nova. Dessa vez o saudoso coração partido vermelho balançou ainda mais ferozmente, num instante prestes a cair da pedra negra, mas no final lhe faltou o último traço de força, retornando à sua posição original. Quer fosse o sangue que o grande mestre ou que Zuzukin tivesse cuspido, ambos desapareceram gradualmente. O grande mestre disse com a voz rouca: Eu jamais fui capaz de tirar o peso do meu coração, eu não sou qualificado para ficar com essa erva. Com uma expressão desanimada ele se virou para olhar para fora da janela, aparentemente novamente se lembrando daqueles tristes eventos esquecidos. Enquanto Tang San se preparava para guardar o saudoso coração partido vermelho e pegar a erva substituta que ele havia preparado para Zuzukin, de repente um pequeno som de pu ecoou. Quando Tang San virou sua cabeça para olhar, ele viu que uma gota de sangue já havia caído sobre o saudoso coração partido vermelho e, antes que ele pudesse reagir, o saudoso coração partido vermelho, dessa vez sem nem mesmo balançar, já havia silenciosamente caído da rocha negra, caindo em finas mãos brancas como jade. Xiao Wu limpou uma mancha de sangue do canto de sua boca, sua face charmosa revelando uma expressão sorridente, olhando para aquela flor tocante em sua mão com emoções turvas em seus olhos. Eu não esperava que eu fosse essa pessoa destinada. O coração de Tang San balançou e Zuzukin ao lado ficou igualmente abalada. Nenhum deles havia imaginado que o proprietário final desse saudoso coração partido vermelho inesperadamente iria realmente ser Xiao Wu. No momento anterior o olhar de Tang San estava fixo no grande mestre e não havia visto isso. Mas Zuzukin claramente viu que quando Xiao Wu cuspiu sangue, seu olhar não deixou Tang San por um instante. Aquela expressão honestamente devotada era algo que Zuzukin jamais iria esquecer. Até agora ela sempre havia visto o quão bom Tang San era para com Xiao Wu. Mas agora ela realmente entendeu qual era a posição de Tang San no coração de Xiao Wu. Zuzukin viu claramente o quão puro havia sido o olhar de Xiao Wu para Tang San. Talvez até mesmo eles não soubessem se os sentimentos que eles tinham entre eles eram os de um homem e uma mulher ou não. Mas seus sentimentos com certeza eram da mais pura sinceridade, sem nenhuma mácula. E aquele saudoso coração partido vermelho se tornou a melhor prova. Tang San olhou estupidamente para Xiao Wu, sem palavras por um bom tempo. Xiao Wu abaixou sua cabeça, as pontas de seus dedos acariciando as pétalas da flor. Pequeno San, aquela história era definitivamente verdadeira, certo? Tang San disse. Eu não sei. Coma-o, ele irá te dar o melhor auxílio possível. Xiao Wu balançou sua cabeça. Não. O grande mestre estava certo. Uma erva imortal como essa, como alguém poderia comê-la? Você não disse que contanto que ela reconhecesse seu proprietário, ela jamais iria secar? Eu quero mantê-la comigo, a amando e nutrindo. Mas... Tang San um pouco hesitantemente pensou em dizer alguma coisa, mas foi interrompido por Xiao Wu. Não se preocupe, G. Eu não irei ficar atrás de ninguém. Eu vou me esforçar muito para cultivar. Xiao Wu naturalmente entendia as preocupações de Tang San. Embora ela não tivesse avançado sua força por não ter comido esse saudoso coração partido vermelho, nesse momento seu coração já estava contente. Assim como Zuzukin havia pensado, ela não sabia como ela realmente se sentia em relação ao Tang San, mas nesse momento, esse saudoso coração partido vermelho já havia lhe respondido. Para ela não havia nada mais importante do que isso. Tang San jamais iria forçar Xiao Wu a fazer alguma coisa. Erguendo sua mão para gentilmente acariciar sua cabeça, ele disse com um sorriso. Então o proteja adequadamente e ele sempre irá protegê-la. Esticando sua mão para a desejosa bolsa dos 100 tesouros, Tang San tirou a 6ª erva imortal. Essa era uma flor branca com o brilho de uma pedra preciosa, parecendo impecável como uma raiz branca de um lótus azul. Tang San a entregou para Zuzukin, dizendo com um sorriso. Isso se chama narciso de carne e ossos de jade. Sua função é suavizar os músculos e emendar os ossos, limpando os 8 meridianos extraordinários. Originalmente eu iria dá-lo a Xiao Wu, mas ela já tem o saudoso coração partido vermelho e essa erva imortal é adequada para você da mesma forma, pode pegá-la. Talvez por não ter conseguido obter a aprovação do saudoso coração partido vermelho, Zuzukin estava um pouco deprimida, tristemente balançando sua cabeça.
Já que você ia dá-lo a Xiao Wu, você ainda deveria dar para ela. Tang San balançou sua cabeça. Não. Uma pessoa íntegra não pode ser muito gananciosa. Cada um desses tesouros imortais ervas são tesouros preciosos que até os céus anseiam. Pegar várias não é bom. Ao contrário, isso seria perigoso. Mesmo que Xiao Wu não coma o saudoso coração partido vermelho, a energia do saudoso coração partido vermelho ainda existe. Se ela ainda pegar outro tesouros imortal erva, ela não será incapaz de absorvê-lo completamente. Assim esse narciso de carne e ossos de jade deve ser seu. O efeito dele vai ter o mesmo resultado do singular crisântemo do céu aveludado do Mubai por meios diferentes. O seu espírito é similar ao do Dai Mubai e usar isso não será problema. Quando comê-lo, coma apenas as pétalas, então sugue o estame, desse jeito você absorverá a parte eficaz dele. Ao mesmo tempo você deve circular seu poder espiritual. Zukin, lembre-se, você deve permanecer calma para absorver suas melhores propriedades. Obrigado, terceiro irmão. Zukin firmemente pegou o narciso de carne e ossos de jade e andou até um canto para se sentar sozinha. Xiao Wu ainda estava brincando com o saudoso coração partido vermelho em suas mãos e Tang San não pôde evitar perguntar mais uma vez. Xiao Wu, você realmente não está preparada para comê-lo? Com isso a sua força iria aumentar grandemente. Xiao Wu levemente balançou sua cabeça. Eu não o comerei, a menos que um dia. Ela não continuou, mas seu olhar flutuou para a face de Tang San. Dentro dos grandes olhos de Xiao Wu, Tang San viu um espírito um pouco diferente. Ele não sabia por quê, mas ele não se atreveu a olhar diretamente para essa luz. Tang San tocou a desejosa bolsa dos 100 tesouros e, depois de hesitar por um momento, tirou uma erva medicinal levemente roxa. No topo da erva havia um chapéu. Era precisamente um cogumelo Lingzi ao quadrado. O chapéu do cogumelo Lingzi era roxo, com um caule verde como jade abaixo, de onde cresciam 9 folhas. Tang San andou até o grande mestre. Professor, embora esse zoísia roxo dos 9 tesouros não seja considerado um tesouro imortal, ele ainda fortalece as fundações, seu efeito promove a energia. Ele terá um efeito consideravelmente benéfico para o seu corpo. Por favor, pegue-o. Sem esperar o grande mestre declinar, Tang San tirou o chapéu da haste, o presenteando ao grande mestre. Vendo a luz honesta nos olhos de Tang San, o grande mestre suspirou secretamente, mas ainda o aceitou e o colocou em sua boca, o mastigando algumas vezes e o engolindo. A natureza do Lingzi é mansa, mas esse zoísia roxo dos 9 tesouros é um Lingzi de primeira qualidade. Professor, já que a Xiao Wu não quer comer o saudoso coração partido vermelho, deixe-a ficar de vigia e cultive por um tempo para dissolver seus efeitos medicinais. O grande mestre assentiu, controlando sua mente para evitar pensar sobre Liu Erlong. Se sentando sob a luz que entrava pela janela, ele começou a cultivar silenciosamente. Você não tem nada para você mesmo? Xiao Wu perguntou. Tang San disse. Eu tenho. Enquanto falava ele tirou uma erva aparentemente comum da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Seu corpo era verde jade. Mas bizarramente, no centro da planta havia 3 folhas brancas como a neve e no centro das folhas havia algumas gotas de água, como se fossem do orvalho matinal. Essa erva se chama lua cheia vestindo o orvalho de outono. Comê-la irá treinar olhos perfurantes, que atravessaram 10 milhares de coisas estranhas. Embora sua descrição seja um pouco exagerada, ela irá beneficiar consideravelmente a cultivação do meu olho do demônio púrpuro. Ela também pode ser considerada um tesouro imortal. Xiao Wu franziu o senho, dizendo. Por que você deu ervas para promover a força para todo mundo, mas ficou apenas com isso para você mesmo? Mesmo que eu não entenda esses tesouros imortais, o seu não deveria ser o melhor? Tang San sorriu levemente, dizendo. Embora a lua cheia vestindo o orvalho de outono não seja considerada o melhor tesouro imortal, seus efeitos são ainda melhores do que você imagina. Além disso, eu já comi 2 tipos de tesouros imortais ervas antes, eu não posso ser ganancioso. Apenas aquelas 2 ervas já são o suficiente para me beneficiar durante toda a minha vida. Eu até hesitei em pegar essa lua cheia vestindo o orvalho de outono antes de decidir comê-la. Seu efeito medicinal é bem brando e não irá entrar em conflito com os 2 tesouros imortais que eu usei antes. Embora Tang San ainda não tivesse absorvido completamente a misteriosa grama de gelo octogonal e o delicado damasco infernal que ele havia usado meio ano antes, sua habilidade céu misterioso originalmente gentil já havia mudado significantemente. Já que ele havia usado aqueles 2 tipos de ervas extremas simultaneamente, os 2 tipos de ervas dentro de seu corpo neutralizariam qualquer coisa que ele absorvesse depois. Não haveria nenhum efeito destrutivo para o corpo de Tang San. Mas a eficácia das 2 ervas poderia mudar arbitrariamente sob o controle de Tang San. Em outras palavras, dentro de seu poder espiritual as energias extremamente fria e extremamente quente já haviam se misturado. Essas 2 energias não pertenciam ao espírito grama azul prateada, mas sim à força interna de Tang San. Apenas quando seu poder espiritual fosse infundido na grama azul prateada haveria qualquer efeito no espírito. Então se apresse e coma isso. Xiao Wu apressou. Tang San assentiu, levantando a lua cheia vestindo o orvalho de outono diante dele, inclinando-a levemente, deixando as gotas de líquido transparente caíssem em sua boca. No momento em que aquelas gotas de líquido saíram das folhas da planta,
A lua cheia vestindo o orvalho de outono secou completamente na mão de Tang San, num piscar de olhos se tornando poeira e desaparecendo no ar. Tang San não disse mais nada. Sem sair dali, andando até o grande mestre e se sentando ao seu lado, adotando a postura do lótus ao cubo e começando a cultivar silenciosamente. Agora apenas Xiao Wu ainda estava acordada na pequena cabana de madeira. Parada ali, seu olhar em nenhum momento deixou Tang San, seus olhos revelando uma luz conflituosa. Em seu coração reverberava uma voz que apenas ela podia ouvir. Eu não deveria deixá-lo afinal? Se eu me for, nós ainda poderemos nos encontrar novamente? Mas se eu não for talvez mais cedo ou mais tarde aquele título do Lu que voltou com ele poderia tentar me machucar. Pequeno San, obrigada por esse saudoso coração partido vermelho. Ele me fez entender tantas coisas. Não, eu não posso ir embora. Agora há pouco eu jurei jamais deixá-lo. Apenas quando eu estou com ele eu sinto a felicidade da qual a mamãe falou. Apóstrofo. Havia uma luz decidida nos olhos de Xiao Wu. Ninguém sabia o quão corajosa ela precisou ser para fazer essa decisão, ou o quão determinada ela precisou ser. Os minutos e segundos passaram lentamente. Num flash já haviam se passado 6 horas e o efeito dos tesouros imortais ervas apareceu. Exceto por Xiao Wu, os outros 7 demônios da Shrek e o grande mestre agora todos mostravam diferentes níveis de mudança. Em Daimubai que havia pegado o singular crisântemo do céu aveludado havia crescido uma camada de pelo branco, da mesma forma que de quando ele invocava seu aprimoramento do corpo pelo espírito tigre branco. Originalmente de pernas cruzadas, agora ele estava deitado e esticado como um caractere dá no chão. Os 4 membros haviam claramente inchado para o dobro do tamanho original, os sons de ossos estalando constantemente sendo emitido de seu corpo. Seus 3 anéis de espírito estavam piscando com uma velocidade de tirar o fôlego, de sua garganta ocasionalmente eram emitidos rugidos graves como trovões. Seu corpo inteiro tremia num tipo de ritmo particular. Oscar era o mais tranquilo de todos, apenas sentado ali silenciosamente. Mas seu corpo estava emitindo um perfume igual ao da orquídea imortal de 8 pétalas e uma fraca névoa branca escapava de sua pela, ondulando densamente ao seu redor. Ele era o mais bonito entre os 7 demônios da Shrek e ficar no meio dessa névoa branca aumentava ainda mais sua nobreza terrena. A aparência de Mahongijun era mais inflamável. Agora as roupas no torso do gordo já haviam se tornado cinzas, expondo a gordura vermelha brilhante. O efeito medicinal do girassol da Fênix Crista de Galo era extremamente potente e sua pele constantemente transpirava finas camadas de líquido. O corpo do gordo parecia um camarão cozido e até seu cabelo havia se tornado vermelho como fogo. Bizarramente, toda vez que uma camada de líquido negro escorria de seu corpo, sua gordura iria contrair um pouco. Xiao Wu parada ao lado não pôde evitar pensar se o que Tang San deu ao gordo não era alguma droga para perder peso. A mudança de Ning Hongrong era mais magnífica. O pagode de porcelana dos 7 tesouros flutuava diante dela numa auréola de luz de 7 cores. 3 anéis de luz cintilando dentro dela, realçados por uma camada de intensa luz dourada. Essa luz dourada era liberada pela própria Ning Hongrong, exalando um forte perfume de tulipa, uma luz parecida com uma gema se movendo ali no meio, como uma fada que havia descido ao mundo mortal. Cada vez que a luz dourada se fortalecia, parecia que o pagode de porcelana dos 7 tesouros de Ning Hongrong se tornava ainda mais bonito e estonteante. A luz dourada de Ning Hongrong e a névoa branca do Oscar pareciam dar a sensação se atraírem mutuamente. A névoa branca e luz dourada fluíam juntas no ar, os 2 perfumes se misturando, criando um tipo de aroma incomparavelmente agradável. Até Tang San não sabia que a bela tulipa de seda que Ning Hongrong comeu e a orquídea imortal de 8 pétalas que Oscar comeu eram um par de ervas pato mandarim elevado a 4, com um efeito complementar igual ao da misteriosa grama de gelo octogonal e do delicado damasco infernal que ele comeu. Circunstâncias similares aconteceram com Zuzukin e Daimubai. Mas isso não foi por causa de nenhuma relação entre as ervas deles, e sim por causa da habilidade de fusão espiritual. Depois de Zuzukin comer o narciso de carne e ossos de jade, uma camada de fraca luz cor de jade se espalhou sobre seu corpo. Diferente de Daimubai que estava deitado e esticado no chão, ela mudou da posição de pernas cruzadas para ficar de pé ereta enquanto o efeito medicinal era liberado, parada ali com ambas as mãos cruzadas sobre seu amplo peito, silenciosamente absorvendo o remédio. Quando o brilho do tigre branco surgiu de Daimubai ele ecoou com a civeta infernal de Zuzukin, a respiração deles em completa sincronia, inspirando e expirando no mesmo tempo que o outro. O grande mestre estava sentado ali serenamente, seu corpo inteiro coberto com uma fraca luz roxa. Embora sua aparência não fosse tão inflamável quanto a de Mahongijun, assim como Mahongijun seu corpo constantemente transpirava camadas de fluido negro. O girassol da Fênix Crista de Galo e o zoísia roxo dos 9 tesouros tinham um efeito de renascimento. Isso era algo que Tang San havia negligenciado mencionar. Agora a reação do próprio Tang San não era muito grande. Apenas sua cabeça estava envolvida uma camada de pura luz dourada, a luz dourada constantemente se condensando na direção de seus olhos, como fios de sedas ou fios de cabelo. Xiao Wu permaneceu ali segurando o saudoso coração partido vermelho, silenciosamente inspirando seu rico perfume. Seu olhar apenas raramente passava sobre os outros e no resto do tempo ficou fixado em Tang San. O sol ascendendo no leste gradualmente começou a descer no oeste. O primeiro a acordar da cultivação foi aquele que pegou a erva mais gentil,
A orquídea imortal de 8 pétalas. Oscar. Esticando seus braços, Oscar abriu os olhos como se ele tivesse acabado de acordar. Tão confortável. Xiao Wu olhou para ele, dizendo em voz baixa. Todo mundo ainda está cultivando? Abaixe sua voz. Oscar piscou, apenas então descobrindo que os outros ainda estavam sentados ao redor dele. Rapidamente cobrindo sua boca, ele se levantou. Xiao Wu olhou para ele de cima a baixo algumas vezes. Ela descobriu que aquele ar nobre terreno que havia aparecido em seu corpo enquanto ele absorvia a orquídea imortal de 8 pétalas não havia desaparecido quando a cultivação acabou e seu corpo inteiro parecia estar coberto com uma camada de brilho lustroso. Tem alguma coisa diferente? Xiao Wu perguntou em voz baixa. Oscar pareceu distraído por um instante, se lembrando de sentir as mudanças em seu corpo. Rapidamente sua expressão se tornou estranha, expressando duplamente surpresa e descrença. O sorriso em sua face cresceu gradualmente e se não fosse pelos outros cultivando ao redor deles, talvez ele teria rido alto agora. O que? Não cubra sua boca. Xiao Wu bateu na mão de Oscar. Um excitamento abrasador apareceu nos olhos de Oscar. Incrível, isso é realmente muito incrível. Incrível a sua cabeça. Xiao Wu olhou. Fale logo o que aconteceu. Oscar sorriu, esticando uma mão e a balançando na frente de Xiao Wu. 5 níveis? Meu poder espiritual aumentou um total de 5 níveis. Isso é apenas muito inacreditável. Eu já alcancei o 38º nível. Céus, eu vou ultrapassar o Daimo Bai logo. Embora ele houvesse suposto que o tesouro imortal erva que Tang San lhe deu fosse ter um efeito muito bom, ouvindo isso de sua própria boca ainda era diferente. Uma orquídea imortal de 8 pétalas havia de fato ajudado o poder espiritual de Oscar a subir 5 níveis. Em outras palavras, agora ele estava mais ou menos na mesma média de poder espiritual que aqueles mestres dos espíritos do time imperado que eram 5 anos mais velhos. Para o que você está gritando? Não são apenas 5 níveis. Eu me saí ainda melhor. A voz de Ning Hongrong se interpôs. A luz dourada sobre todo seu corpo já havia desaparecido completamente. Sua mão direita suportava o pagode de porcelana dos 7 tesouros e debaixo do pagode de porcelana dos 7 tesouros havia um traçado como pétalas de tulipa dourado. Ning Hongrong e Xiao Wu olharam uma para o rosto da outra sorrindo. Eu aumentei 6 níveis, 37º nível. Oscar não pôde evitar dizer. Isso deve ser um sonho. Se a cultivação for se tornar tão fácil assim no futuro, então ainda haverá trabalho duro a fazer. Todo dia nós só iremos comer flores. Xiao Wu curvou seus lábios. Pode parar de sonhar. O pequeno San disse que você não pode comer vários desses tesouros imortais ervas. Comer mais ao contrário será perigoso. Você ainda não está satisfeito com ganhar 5 níveis? O grande mestre disse que quanto mais jovem mais fácil é de cultivar. Você ainda só tem 15 anos. Ning Hongrong disse excitadamente. Eu realmente não esperava avançar tanto tão pouco tempo depois de ter atravessado a barreira do 30º nível. Talvez em pouco tempo eu também seja capaz de alcançar o 40º nível. Além disso, eu sinto que o meu pagode de porcelana dos 7 tesouros parece ter mudado um pouco, mesmo que eu não possa dizer como ele mudou, eu ainda sinto que algo está um pouco anormal. Oscar abaixou sua cabeça para olhar para o pagode na mão de Ning Hongrong, então de repente gritou. Eu sei. Ning Hongrong cobriu sua boca. Fique quieto. Oscar puxou a mão de Ning Hongrong para longe de sua face, deliberadamente abaixando sua voz excitada. Hongrong, conte rápido. Quantos andares tem o seu pagode de porcelana dos 7 tesouros? Ning Hongrong pareceu distraída, então prestou atenção ao seu pagode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Por quê? Como eles se tornaram 9? Ning Hongrong apenas sentiu um calor vindo de seu coração. Agora até sua voz tremeu. O que significava o pagode de porcelana dos 7 tesouros estar com 9 andares? Isso significava que ela não tinha mais um pagode de porcelana dos 7 tesouros. E sim o lendário pagode de porcelana dos 9 tesouros? O objetivo de toda a vida de seu pai? O mestre da escola porcelana de 7 tesouros Ning Fengzi. E agora ela havia de fato alcançado isso. Ning Hongrong não pôde evitar direcionar seu olhar para Tang San. Se não fosse por Xiao Wu, agora ela teria tido o impulso de devotar toda sua vida para ele. Apenas os membros diretamente relacionados com a escola porcelana dos 7 tesouros entendiam o significado do pagode de porcelana dos 9 tesouros. Tudo isso era de longe muito significativo para a inteira escola de porcelana dos 7 tesouros. Depois da breve excitação, Ning Hongrong gradualmente se acalmou. Mas a mão suportando o pagode de porcelana dos 9 tesouros ainda tremia. Ela sabia que a gentileza de Tang San não afetava mais apenas ela, mas toda a escola porcelana dos 7 tesouros. Parecia que ela teria que fazer uma viagem de volta para casa. Vocês as absorveram bem? Nesse momento a voz de Tang San foi ouvida, se levantando do chão com ambos os olhos fechados. Terceiro irmão. Ning Hongrong de repente pulou sobre ele, dando um grande abraço em Tang San, ambas as mãos ao redor de seu pescoço, beijando sua face com força. Suas ações deixaram Tang San atônito e até Oscar e Xiao Wu ficaram estáticos, as faces de ambos se tornando um pouco estranhas. Felizmente,
O que Ning Hongrong disse a seguir os deixou aliviados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.